Hoje nós vamos começar a nossa aula no capítulo 12, Atenas e Esparta. Os objetivos, então, que nós temos que atingir nessa leitura desse capítulo da história de Atenas e Esparta são as transformações sociais e econômicas que conduziram à formação dos sistemas políticos de Atenas e de Esparta. Conhecer os conceitos de cultura e democracia para essas duas cidades-estado. O capítulo ele apresenta o período clássico da história grega, destacando o desenvolvimento de Atenas e Esparta e suas diferenças, o militarismo espartano e a democracia ateniense. Atenas e Esparta. Atualmente, a Grécia é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo pela extrema beleza e diversidade de suas paisagens naturais e urbanas. Uma característica importante do mundo grego na antiguidade também foi sua diversidade, mas por outras razões. Os gregos criaram cidades autônomas e com características próprias que se distinguiam umas das outras. Essa diversidade resultou em estruturas sociais particulares, modos diferentes de organização política, educacional e mesmo de aspectos cotidianos. Por isso, não é possível falar em apenas uma Grécia, única e homogênea, mas em diversas experiências sociais com base em elementos culturais comuns e outros muito diversos. Então, é nesse contexto que nós vamos estudar as duas cidades-estado da Grécia, a sociedade da cidade de Atenas e a sociedade da cidade de Esparta, e como elas se organizaram na antiguidade. A formação do mundo grego. O atual território da Grécia localiza-se no sul da Europa, em uma região denominada Península Balcânica, e é composto também de diversas ilhas. Durante a antiguidade, os gregos ocuparam o mesmo local, além de se fixarem no litoral oeste da Ásia. Na Grécia não houve um governo único e centralizado. A divisão política era em cidades-estado, chamadas de polis. Cada polis desenvolveu uma forma própria de organizar seu governo, suas leis, o trabalho realizado pela população e as atividades cotidianas. A independência de cada cidade e estado tornou-se tão grande que a população considerava estrangeiros os gregos que viviam em outra polis. Escravidão na Grécia. A formação de colônias ampliou o comércio na Grécia. Dessa forma, os gregos precisaram de mais trabalhadores, o que os levou a adotar a escravidão. Escravizavam prisioneiros de guerra, gregos endividados e também compravam escravos dos fenícios. Além de trabalhar em atividades variadas, alguns escravos atuavam como professores de crianças de famílias mais ricas. Nesse caso, eram chamados de pedagogos. Aqui nós vemos a formação, a organização social de Atenas, que era uma das principais polis gregas. A sociedade livre ateniense estava organizada da seguinte maneira: os eupátridas, que eram os proprietários de terra e grandes comerciantes, eles tinham riqueza e prestígio por serem considerados descendentes dos fundadores da cidade. Nós também vamos encontrar os metecos. Os metecos eram os estrangeiros e não tinham direitos políticos. Eles dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. Alguns eram pequenos proprietários de terra. Nós também vamos encontrar os artesãos e camponeses, que não possuíam terras. No século V a.C., quase metade da população ateniense era formada por escravos. Os homens livres frequentavam todos os espaços da cidade, como os movimentados mercados, nos quais se comercializavam escravos e diversos tipos de produtos. Os mercados eram também pontos de encontro, onde se conversava sobre negócios, políticas,
política e problemas da cidade. A educação ateniense. Em nossos dias, a educação é importante para ampliar a cidadania e oferecer qualificação para o mercado de trabalho. E na antiga Atenas, como se organizava a educação? Até os 7 anos, as crianças atenienses ficavam em casa sob os cuidados da mãe. Após essa idade, os meninos iam à escola e as meninas continuavam em casa. A educação feminina era a tarefa das mulheres mais velhas, que ensinavam leitura, escrita, matemática e música, mas dedicavam-se principalmente ao ensino das tarefas domésticas, como cozinhar, fiar e tecer. Por volta dos 15 anos, muitas meninas se casavam com maridos escolhidos pelos pais. Entre os 7 e 14 anos, os garotos frequentavam a escola para aprender leitura, escrita, matemática, poesia, história e ciências. Ensinava-se também oratória para que eles aprendessem a expressar opiniões publicamente. Dos 14 aos 18 anos, os jovens dedicavam-se aos exercícios físicos e dos 18 aos 21 anos recebiam ensinamentos militares. Em Atenas, as escolas eram particulares e funcionavam nas casas dos mestres. As formas de governo em Atenas. Então, nós vamos ver que, por volta do século VIII a.C., na época da sua fundação, o governo de Atenas era uma monarquia, ou seja, exercido por um rei, também chamado de Basileu. Com o passar do tempo, as famílias eupátridas tomaram o poder do rei e passaram a controlar o governo, transformando-o em uma oligarquia. No século VII a.C., diante de crescentes conflitos provocados pelas desigualdades sociais em Atenas, o governo oligárquico realizou algumas reformas políticas. A principal reforma foi a criação de leis escritas. Com isso, mais pessoas tiveram acesso às leis, o que diminuiu o poder da oligarquia, que não pôde mais interpretar as leis orais a seu favor. Como nem todos os problemas foram resolvidos, a população continuou a pressionar por mais mudanças. Assim, no século VI a.C., a escravidão por dívidas foi abolida e terras foram distribuídas aos camponeses, o que favoreceu as camadas humildes da sociedade ateniense e estimulou os eupátridas a comprar escravos como forma de reduzir os gastos com a mão de obra. Nessa forma de governo de Atenas, nós também podemos ver e falar que em Atenas iniciou a democracia, palavra de origem grega que significa governo do povo. No entanto, os escravos, os estrangeiros e as mulheres foram excluídos das discussões e participação política. A democracia em Atenas. O principal órgão da democracia ateniense era a Assembleia Popular, que era chamada Eclésia, na qual todos os cidadãos podiam expressar opiniões e era respeitada a decisão da maioria. No Conselho de 500, os integrantes elaboraram leis que depois foram votados pela Assembleia Popular. Havia também os estrategos, cidadãos que lideravam o exército e punham em prática as decisões da Assembleia Popular, e os membros do Tribunal de Justiça, Eleia. Aos poucos, a democracia ateniense foi sendo aperfeiçoada. Os cidadãos pobres passaram a receber pagamento para exercer atividades políticas, por exemplo, o que ajudou a garantir sua participação na Assembleia. Esparta. Na região grega do Peloponeso, localizava-se a cidade-estado de Esparta. Por volta de 1200 a.C., os dórios, povo nômade provavelmente de origem asiática, fixaram-se na Península Balcânica, onde fundaram a cidade de Esparta,
na região do Peloponeso, que, como nós podemos ver, nós já vimos no mapa da página 117. A sociedade de Esparta manteve a tradição militar dos dórios durante a Idade Antiga. Eles usavam armas de ferro, metal, que ainda era desconhecido na Grécia, e como dedicavam-se à guerra, destruíram a civilização dos povos que lá viviam e escravizaram sua população. Viver em Esparta. Cercada por montanhas e solos férteis, Esparta desenvolveu como principais atividades econômicas a agricultura e a criação de animais. Sua sociedade destacou-se principalmente pela rigidez de costumes e por seu espírito guerreiro. Um bom exemplo era a dedicação aos treinamentos físicos e militares. Os espartanos valorizavam a guerra como forma de demonstrar honra, coragem e força física, características que os historiadores geralmente relacionam à herança militar dos dórios, povo fundador de Esparta. Organização social. Na sociedade espartana, os esparciatas consideravam-se os únicos descendentes dos dórios. Eram a minoria da população, donos das melhores terras e, além disso, somente eles tinham direito à cidadania, controlando o governo. Os periecos viviam nos arredores da cidade e eram proprietários das terras menos férteis. Alguns eram pequenos comerciantes, outros artesãos. Havia também os ilotas, prisioneiros de guerra que trabalhavam como agricultores ou soldados. Eles pertenciam ao governo, que tinha o poder de libertá-los. Aqueles que ganhavam a liberdade dedicavam-se a diferentes atividades e podiam possuir bens. Filhos de mulher ilota e pai esparciata poderiam ser reconhecidos como cidadãos de Esparta. Governo de Esparta. O governo da cidade-estado de Esparta foi por muito tempo controlado pelos esparciata. Em fins do século VII a.C., organizou-se na cidade a diarquia. É um governo exercido por 2 reis, com funções religiosas e militares. Em tempos de guerra, um deles chefiava as tropas enquanto o outro ficava na cidade. Também existia o eforato, que era composto de 5 membros chamados de éforos. Eles eram eleitos anualmente, governavam a cidade e controlavam o poder dos reis. Participavam das decisões militares, econômicas e das negociações com outras cidades. A gerúsia, que era o conselho formado pelos 2 reis e por 28 esparciatas com mais de 60 anos, que elaboravam as leis. Seus membros também eram chamados gerontes. E a ápela, que era a assembleia de cidadãos com mais de 30 anos, que escolhiam os éforos e os membros da gerúsia. Educação espartana. Na sociedade espartana, aos 7 anos, os meninos das famílias esparciatas eram enviados para acampamentos militares, onde praticavam exercícios físicos, enfrentavam fome, sede e frio, a fim de se prepararem para dificuldades que provavelmente enfrentariam em uma guerra. Aprender a ler e escrever não era considerado importante. Para aperfeiçoar seu treinamento, aos 14 anos, os jovens acompanhavam os soldados em batalhas de verdade. Aos 20 anos, eram considerados preparados para participar das guerras. Somente abandonavam o exército e as funções militares ao completarem 60 anos de idade. Nas famílias mais poderosas, as meninas eram cuidadas para crescerem saudáveis e terem filhos fortes para servir ao exército. Elas praticavam jogos, ginástica, dança e aprendiam música e canto. Quando adultas, casavam-se, criavam os filhos e eram respeitadas por serem mães e esposas dos guerreiros.
As famílias menos abastadas geralmente criavam suas filhas dentro de casa, mas muitas mulheres de trabalhadores exerciam atividades fora dela para ajudar no sustento da família.